Bom dia a todas e todos, meu nome é Emilson Pial, estamos aqui para mais uma aula do curso básico. É um prazer me encontrar através das redes da tecnologia com todas e todos. Lembrando que ao final nós teremos as perguntas no Instagram, meu @EmilsonPial, o meu Instagram, com a participação e apoio de Ana Tereza, de Leonan e de Mário Sérgio. Então, para a gente iniciar, vamos sintonizar com o psiquismo divino, vamos acalmar os nossos corações, as nossas mentes e nos entregarmos em oração. Divino amigo Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos em Teu nome, nessa tarefa de estudo do Teu Evangelho. Sintoniza nossos corações e nossas mentes e permite que juntos sejamos capazes de fazer novos progressos nessa aprendizagem de sua doutrina maravilhosa. Então, iniciando a nossa tarefa, nós vamos agora falar para vocês o nosso grupo do WhatsApp, 71999928179. Sejam todos bem-vindos, então, nessa nossa tarefa nessa manhã. O tema nessa manhã de hoje: obsessão e seus mistérios. Então nós vamos falar um pouco sobre obsessão, vamos falar também sobre desobsessão e pensar esses mecanismos, como eles se estruturam, como é que nós nos posicionamos diante deles, diante da vida. Bem, muitas vezes a nossa mente se sente atribulada, parece que nós temos uma multidão a nos perseguir, seguindo nossos passos, olhando nossos caminhos. A nossa mente em desalinho, muitas vezes nós ficamos sem saber assim por onde ir, parece que nada dá certo, parece que tudo está errado, parece que nós estamos sob o controle de uma mente que nos domina, nos envolve. E é nesses momentos que a gente precisa parar para pensar um pouco sobre esses mecanismos. Primeiro, a gente precisa se lembrar, como falamos na aula passada, quem não assistiu pode assistir, está lá no meu canal do YouTube, Emilson Pial, pode ir lá e assisti-la, onde falamos sobre a influência dos espíritos em nossas vidas. É necessário que nós compreendamos, primeiramente, que somos seres imortais. A compreensão de que somos seres imortais é fundamental para a gente entender o mecanismo, como funciona o processo de interpenetração de mentes, digamos assim. E aí a gente vai compreender que nesse processo nós estamos sendo vítimas de um processo obsessivo, que é a ação persistente de um espírito mau sobre uma pessoa. Apresenta características muito diversas, desde uma simples influência de ordem moral sem sinais exteriores perceptíveis, até uma completa perturbação do organismo e das faculdades mentais. Então vejamos, essa ação persistente desse espírito mau sobre nós, ela vai gerar esse processo de intervenção desses espíritos sobre nós e pode ir desde uma simples influência que acontece no dia a dia. Às vezes você tem uma oscilação de pensamento, passa uma raiva, fica nervoso, recebe um telefonema inconveniente. Nessas épocas de isolamento social, convívio familiar, são sempre pequenas portas que a gente vai abrindo, até uma completa perturbação do organismo do sujeito. Assim, voltando, nós temos desde uma simples influência de ordem moral até uma completa perturbação do organismo do sujeito. Vamos ver então de uma forma um pouco divertida como é que isso acontece. Como é que eu tô? Como é que você acha que eu tô? Tô mal, tô muito mal. Tô conseguindo fazer nada, tô fraco, uma angústia enorme, um vazio. Tudo que eu faço dá errado, não consigo terminar nada que eu começo a fazer. Eu acho que deve ter um espírito obsessor me perseguindo. Parou. Obsessor, sou eu. Mas você... Calma, Oswaldo, eu só vim aqui bater um papo rapidinho, trégua. Tá? É rápido, fica tranquilo. Mas, cara, o que eu te fiz pra você me perseguir? Isso é uma longa história, deixa pra lá. Eu te matei em outra vida ou alguma coisa assim? Não, matou não. Você me destruiu. Você destruiu minha família, morreu de fome por sua causa. Você era um fofo, um amorzinho de pessoa, né? Para de me atormentar, por favor, não aguento mais.
Não, aí é que tá. Eu não consigo te atormentar. Quando eu penso em te atormentar, você já se prejudica sozinho. Hã? Eu fico só olhando, porque você é mestre em se dar mal sozinho, não preciso fazer nada. Então para de colocar a culpa em cima de mim de tudo de errado que te acontece, ok? Me deixa em paz, me larga. Quem é o obsessor aqui? Quem é que tá louco? Mas como assim? Por exemplo, Oswaldo, eu chego aqui de manhã pronto pra te obsidiar. Beleza, hoje vou perturbar o Oswaldo. Mas você já acorda o bicho, mal-humorado. Você já começa destratando tua filha, teu vizinho, o padeiro, o cachorro, o periquito, o papagaio. Oswaldo, eu já tentei fazer uma prece pra ver se alguém ilumina essa tua cabeça, mas nem os benfeitores espirituais conseguem chegar perto de você, porque você é chato. É tão simples, basta você estar na tua, eu chego aqui, te obsidio, vou embora. Acabou. Desculpa. Você atrai uma multidão de obsessor aqui, Oswaldo. Eu tenho o direito de me vingar, eu tenho que chegar me acotovelando, porque é um monte de capeta que tem aqui dentro. Por sua culpa, você atrai. Oswaldo, bota uma coisa na sua cabeça. Cada palavra de ódio, de rancor, de autopiedade que sai dessa tua boca é uma pedra que você mesmo bota no seu caminho. Eu não tenho nada a ver com isso, entendeu? Vamos ter mais um pouquinho de equilíbrio? Vamos tentar? Um pouquinho para o Positivo fazer o trabalho dele, pode ser? Ok? Agora eu vou embora que eu não tô aqui pra ficar dando um conselho, não, tá? Isso é coisa de mentor e eu sou obsessor, ok? Eu sou mal. Desculpa. Então, conforme nós vimos aí nessa tirinha, essa influência, essa perturbação, ela vai acontecendo muito mais porque nós abrimos a porta a essas influências dos espíritos do que propriamente por outros aspectos. Vamos aprofundar um pouco como é que isso se dá. Como é que eu tô? Aqui. Bem, precisamos entender, portanto, que na raiz desses processos estão alguns fatores, não sei ainda quais são, vamos pensar em quais são eles, que vão permitindo que nesse enraizamento a gente vá entrando em um intercâmbio onde há uma interpenetração das mentes e nesse intercâmbio, então, nós vamos criando raízes com o nosso passado que vão nos permitindo ter essas conexões com isso que está nos acontecendo no presente. E como é que a obsessão se inicia? Quais são suas origens? Assim como uma enfermidade qualquer resulta de uma imperfeição física que torna o corpo acessível às perniciosas influências exteriores, a obsessão decorre sempre, prestem atenção nisso, sempre de uma imperfeição moral, que dá ascendência a um espírito mau sobre nós. Assim, se para curar uma doença do corpo físico nós recorremos a um tratamento ou mesmo o uso de medicamentos, quando nós pensamos que a obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral, para curar a doença da alma, a doença moral, nós temos que recorrer à reforma íntima, à transformação. E nós fomos buscar lá no Espírito de Marta, através da psicografia de Marcel Mariano, um trechinho para a gente pensar sobre isso. Depois a gente vai voltar a ele com mais profundidade. São doenças da alma: o ódio, a indiferença, a presunção, a agressividade, o orgulho, o egoísmo, a arrogância e a vaidade que desfigura o caráter. Todas são enfermidades cruéis da alma, reclamando tratamento urgente pelos ritos do Evangelho, sob pena de nos condenarmos a uma vassalagem impiedosa por parte desses sicários sombrios, ou seja, dos obsessores. Somente a educação da alma, como ensinou Jesus, poderá nos acenar com perspectivas de saúde a médio e curto prazo. Assim sendo, meus irmãos, se uma enfermidade física, nós recorremos ao medicamento. Para nós nos livrarmos dos obsessores, nós precisamos, portanto, nos transformar moralmente. Nós precisamos nos aperfeiçoar, nós precisamos combater dentro de nós essas falhas, esses vícios, esses defeitos, estimulando as nossas virtudes, para que, como diz a benfeitora, a gente possa, através da educação da alma,
buscar uma perspectiva de saúde, vejam bem, a médio e curto prazo. Porque a longo prazo é um pouco mais complexo, mas vamos falar sobre isso quando a gente estiver falando sobre a desobsessão. Então, os tipos de obsessão, segundo o livro dos médiuns: obsessão simples, fascinação, subjugação, possessão coletiva, epidêmica, de encarnado sobre desencarnado e vice-versa. Como eu digo no curso presencial, peço a todos nesse momento que abram bem os olhos, abram bem a atenção e memorizem esses tipos clássicos: obsessão simples, fascinação, subjugação, possessão, obsessão coletiva, obsessão epidêmica e obsessão de encarnado sobre desencarnado e vice-versa, podendo ser através desse formato de encarnado sobre desencarnado ou de desencarnado sobre encarnado. Então, prestem atenção, memorizem aí, vou repetir mais uma vez: simples, fascinação, subjugação, possessão coletiva e epidêmica. Vamos então pensar um pouco sobre isso. Na obsessão simples, ela vem no momento em que a gente está um pouco distraído, ela se dá em uma influência comum. No médium, ela vem naqueles momentos em que muitas vezes o médium tem umas determinadas mensagens um pouco desconexas. É bom relatar que no livro dos médiuns, Kardec, ao falar desses tipos de obsessão, ele vai dirigir-se primeiramente aos médiuns. De uma maneira geral, os médiuns são mais sujeitos a esses processos obsessivos do que outras pessoas. Na fascinação, nós vamos ter um espírito que nos domina, um espírito que quer nos induzir determinados tipos de pensamento e que nos ilude. Diz assim: você é lindo, você é maravilhoso, não deixe outros espíritos se comunicarem por seu intermédio. No caso dos médiuns, só eu sei o que é melhor para você. A fascinação é um dos tipos de obsessão mais difíceis de serem combatidos, porque ela se caracteriza por um envolvimento do sujeito, por uma cegueira do sujeito e por determinados tipos de vacina que o espírito obsessor vai colocando, que faz com que o médium fique resistente às orientações. Então, o espírito diz assim, se a pessoa for médium: olha, lá no centro vão dizer para você que se comunicar por um espírito somente é obsessão. Vão dizer para você assim: olha, se você vai... Não dê ouvido a esse espírito não, porque ele não é um espírito bom. Aí o espírito vai dizer para o sujeito: eu sei o que é melhor para você e você não sabe bem o que é melhor para você. Então, é uma obsessão muito difícil de ser combatida, porque o sujeito ele fica envolto em uma atmosfera de dominação por parte do espírito e é muito difícil ter acesso a ele. É como eu brinco sempre que digo assim: eu me olho no espelho todo dia de manhã e digo: sou lindo, sou lindo, sou lindo. Aí as pessoas olham e falam assim: você é mais ou menos bonitinho. Aí eu digo: não, eu sou lindo. É uma espécie de fascinação com a autoimagem que cada um de nós tem, né? Brincadeiras à parte, voltando aqui para os exemplos, então falei da obsessão simples, fascinação, agora vamos falar um pouco sobre a subjugação. A subjugação é um tipo de obsessão mais complexa, porque o espírito do sujeito se acha dominado de uma forma mais profunda pelo espírito obsessor. E esse espírito obsessor provoca um processo de quase que de controle, mas de subordinação, de escravização do sujeito. E quando essa obsessão por subjugação avança, ela caminha para o processo de possessão, que é quando esse espírito obsessor, ele praticamente durante certos instantes, conforme Kardec vai dizer na Gênese, sobre certos instantes ele coabita com o sujeito. Obviamente, não é permanente. É até bom ressaltar que Kardec, quando escreveu o livro dos médiuns, ele falou apenas em obsessão simples, fascinação e subjugação. Com o aprofundamento de seus estudos, com as pesquisas que ele fez através da Revista Espírita, é que ele foi perceber que há determinados casos de obsessão por subjugação que se tornam tão complexos que transitam para a possessão. O que significa isso? Que o sujeito passa de uma obsessão simples para um processo de fascinação, para um processo de subjugação
E nesse processo de subjugação, quando ela se aprofunda muito, ela caracteriza-se pela possessão. O que é essa possessão? É essa coabitação momentânea entre os dois espíritos. É importante salientar que Kardec vai dizer que muitos casos de loucura podem ser atribuídos a esses processos obsessivos profundos. Aqui no Brasil, o professor Inácio Ferreira, que era um psiquiatra espírita, ele dizia que praticamente 60% a 70% dos casos de pessoa com episódio de loucura são mediunidades em desalinho que descambam para os processos de possessão. Um outro pesquisador brasileiro, Eliezer Mendes, escreveu um livro importante chamado Personalidade Intrusa. Ele vai dizer assim: me entregue 300 loucos que eu lhe entregarei 300 médiuns. Obviamente que é preciso compreender, são pesquisadores que estão num campo de estudo, mas Kardec, na codificação, ele não faz uma definição taxativa de tipos, ele diz apenas que há um processo de interpenetração de mentes e que nesse processo de interpenetração de mentes, o sujeito vai sendo dominado pelo espírito e há momentos em que há uma coabitação. Mas é sempre importante lembrar que o espírito encarnado é o dono do seu corpo. Mesmo nos estágios mais aprofundados de obsessão, é sempre o sujeito que é o responsável por si mesmo. E com a ajuda adequada, ele pode minorar os efeitos dessa influência sobre ele. Aí o Kardec vai nos dizer o seguinte, que os casos de possessão muitas vezes podem avançar para processos epidêmicos, ou seja, você vai ter nesses processos aqui a obsessão sobre um sujeito, um indivíduo, e nos casos tanto da epidêmica quanto da obsessão coletiva é um grupo de sujeitos. Eu gosto sempre de dizer assim, tem um poeta, Chico Buarque, que nos ensinou que existe uma ofegante epidemia que se chama o carnaval. Então, no carnaval, não quer dizer que lá só tem espíritos obsessores, mas no carnaval há uma porta aberta para a presença desses espíritos. Tanto que um amigo nosso, Assis, costumava dizer assim, atrás do trio elétrico também vai quem já morreu. Não significa com isso, é claro, que quem vai para o carnaval está sendo vítima de um processo obsessivo. Jamais. Mas o fato é que, para a gente explicar como é a obsessão epidêmica, nos nossos dias atuais, ela não é muito frequente da forma ostensiva e pesquisada. Mas Kardec vai citar na Revista Espírita alguns exemplos de obsessões epidêmicas e aqueles que tiverem interesse, tem o caso da possessão de Morzine, que é uma cidade francesa, onde um grupo de espíritos se apossou de várias pessoas naquela comunidade e produzia inúmeros fenômenos. As pessoas caíam pelo chão, as pessoas se estribuchavam, se debatiam, etc. Mas o que é importante a gente fixar nesse processo é esses tipos clássicos de obsessão, simples, fascinação, subjugação, a possessão, que é uma subjugação no estágio mais avançado, e as obsessões coletivas, que podem envolver tanto a obsessão simples quanto a fascinação, e na literatura mais relatada como epidêmica, são os casos de possessão e subjugação de grupos por hordas de espíritos. É assim que o Kardec vai se referir na Revista Espírita a esse tipo de influência. Uma outra categorização das obsessões é proposta por Manuel Filomeno de Miranda na sua série de obras na psicografia de Divaldo Franco. Então, além das obsessões clássicas que eu já citei, a obsessão simples, fascinação, a subjugação, nós vamos ter as obsessões intermitentes, alcoólicas, sexuais, de saúde, as especiais, que vão variar aí conforme os tipos, eu vou explicar daqui a pouco, as provocadas pela gula, as provocadas pelo uso de alucinógenos, o uso de drogas, pela avareza e também os processos de auto-obsessão. Bem, já falamos dos tipos clássicos, simples, fascinação, subjugação. Vamos agora falar um pouco dessas obsessões especiais, conforme o nosso querido mentor Manuel Filomeno de Miranda. As obsessões intermitentes são aquelas obsessões que ocorrem dentro de um processo de desorganização da mente. É uma variação das obsessões simples ou mesmo dos processos de fascinação, onde os espíritos que estão nos envolvendo, eles vão indo e voltando de acordo com nossas mudanças reais ou artificiais. A gente faz uma proposta de transformação e não cumpre. E aí o que acontece?
volta tudo. É importante a gente salientar que os processos obsessivos, na maioria das vezes, eles são provocados, eles estão enraizados nos nossos erros morais do passado. Eu posso afirmar com segurança que todas as pessoas que são vítimas de obsessão, no seu passado remoto ou recente, provocaram algum tipo de desorganização nas vidas de outras pessoas. E o vingador, então, agora está com sede de pegar o sujeito. E essa sede, o sujeito ou a sujeita, obviamente, e essa questão, ela exige uma transformação real e não apenas uma transformação na aparência. A pessoa precisa, portanto, fazer uma mudança verdadeira interior e não apenas uma mudança na casca, como vai dizer o Evangelho de Jesus, o sepulcro caiado. Assim sendo, como é que funciona a obsessão intermitente? Você dá uma melhoradazinha, o espírito afasta. Você recai novamente, os espíritos voltam. Nós conhecemos vários casos nos nossos trabalhos de desobsessão, onde os espíritos dizem assim: ah, mas ele não se conserta, ele não se emenda, aí eu volto. Porque muitas vezes no trabalho de desobsessão, a gente pede uma trégua para o espírito. A gente diz: meu irmão, dê uma chance para essa pessoa que está sendo vítima da obsessão, para ela tentar se transformar, tentar se aperfeiçoar. Mas a pessoa muitas vezes não quer. Aí o que o espírito faz? Volta de lá e, como se diz popularmente, monta nas costas do sujeito novamente. Aí é essa obsessão intermitente. As obsessões pelo uso de álcool, pelo abuso sexual, por problemas de saúde, a gente vai pensar o seguinte: o uso de álcool, uso excessivo, abusivo, continuado, as pessoas em desalinho com as suas funções sexuais, os processos de adoecimento, às vezes a pessoa entra numa depressão por conta da doença. Ai, meu Deus, não sei por que eu estou adoecendo, não sei o que está me acontecendo, não sei o que é isso, não sei que coronavírus é esse e tal. Então, são problemas que vêm. Então, a gente abre o campo mental e nosso campo mental aberto permite que esses espíritos se aproximem de nós. Junta a nossa falha moral com a doença, é uma porta aberta para o processo obsessivo. Não quer dizer que toda pessoa que está doente vai ser vítima de um processo obsessivo. Jamais, preste atenção, não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é: aquelas pessoas que adoecem e começam a buscar, entrar numa paranoia, numa loucura sobre a questão da doença, tem uma porta aberta para o processo obsessivo. Mas o fato de estar passando por uma doença qualquer não é porta aberta para a obsessão. É a nossa mente em desalinho, em desarmonia, que vai permitir que esses processos obsessivos aconteçam. As obsessões especiais, que muitas vezes estão relacionadas com circunstâncias da nossa vida. Nós temos problemas do passado, nós passamos por perdas financeiras, nós passamos por desencontros conjugais, traições, passamos por problemas profissionais. Muitas vezes no nosso trabalho a gente está sendo perseguido, está sendo perseguindo, porque nem sempre o obsessor está só com o perseguido, às vezes ele está no ombro, nas costas do perseguidor. Nós muitas vezes nos colocamos em condições que são portas abertas para o processo obsessivo. E por que o benfeitor Hermínio de Miranda vem falar sobre isso? Porque assim, a obsessão simples, a subjugação e a fascinação, elas estão ligadas sempre à imperfeição moral, óbvio, são os tipos clássicos. Mas há processos obsessivos que são originados na nossa própria vivência atual, no nosso próprio mundo do cotidiano. Nós abrimos a porta pela nossa invigilância, para que esses espíritos se aproximem. E como é que isso pode acontecer? Das mais diversas formas. Por isso o benfeitor vai falar nessas obsessões especiais. São instantes da nossa vida em que nós desconectamos por invigilância, brigamos, entramos em confusão, e os espíritos que estão circulando por aí juntam-se conosco nessa grande tarefa de sofrimento, de dor. Porque como os espíritos nos ensinam no livro dos espíritos, os espíritos sofredores, eles querem que a gente sofra por inveja ou pelo simples prazer de nos ver sofrer junto com eles. Nada mais do que isso. Então, se a gente abre a porta, a obsessão vem. A gula
Não precisa entrar em muitos detalhes, né? A pessoa que come de uma forma desordenada, as provocadas pelo uso do álcool, pela avareza, aquelas pessoas que acham assim, eu preciso cuidar desses dinheiros para sempre, porque é meu. Eu costumo dizer o seguinte, nunca vi dizer que alguém levou um botão, um fio de cabelo, uma pontinha de unha para o plano espiritual. A pessoa valoriza os bens materiais mais do que sua própria vida. Isso é uma porta aberta para esses espíritos obsessores. Nas nossas reuniões de desobsessão, muitas vezes nós temos recebido espíritos que estão sendo vítimas de processos obsessivos por outros espíritos, porque tem obsessão de desencarnado para desencarnado também, porque na sua vida material não compartilharam nada com ninguém. Ou outros espíritos que estão obsidiando encarnados, são espíritos familiares, não são espíritos necessariamente maus, porque nem toda obsessão é provocada por espíritos que são originalmente maus. Muitas vezes, Adenauer vai nos falar sobre isso, Bernardo Loureiro também e outros autores, muitas vezes são espíritos familiares que de forma involuntária obsidiam. E por que obsidiam? Porque eles também estão desorganizados psiquicamente. E ao estarem desorganizados psiquicamente, eles se aproximam desses seus entes queridos, muitas vezes na intenção de ajudar. Adenauer vai dizer no seu livro sobre obsessão que quando a gente observar brigas por herança entre parentes, está relacionada com a questão da avareza, mas está relacionada também com a presença de alguns entes queridos que não queria que esses entes se afastassem. Como ele mesmo está em desalinho, ele acaba contribuindo para gerar mais desarmonia. Eu costumo dizer, quando estamos dialogando com os espíritos, que um avô, uma avó, um tio, um pai, mãe, irmão ou qualquer outro ente querido que desencarna e se aproxima do seu ente querido sem estar bem, ele é uma fonte de contaminação. Assim como alguém que vem com a roupa suja da rua, que entra dentro de casa sem tomar banho, é uma fonte de contaminação. Alguém que psicamente, um ser humano que psicamente está desorganizado, ele acaba funcionando como uma fonte de desarmonia também no seu ambiente familiar. Assim sendo, é um processo obsessivo quase que involuntário, não é necessariamente um espírito mau. É um espírito que está com sua mente em desarmonia, e ao se aproximar de outras pessoas, encarnadas ou desencarnadas, acaba contribuindo para o adoecimento. Temos um caso, que eu quero citar aqui agora que me vem à mente, de uma criança que estava sendo vítima de um processo obsessivo, e ao longo das reuniões o espírito compareceu, e era o espírito de um ente querido. E por que esse espírito estava se aproximando da criança? A família estava em grande dificuldade financeira. E essa dificuldade fazia com que elas tivessem muitos problemas de subsistência material. E esse ente querido ficava preocupado com o bebezinho e ficava no leito ao lado do bebê como tentando protegê-lo. Essa presença acabava desorganizando psiquicamente aquela criança. Nós fizemos esse espírito perceber que ele precisava primeiro se ajudar para depois ajudar os outros. De onde é que nós fomos beber na fonte para esse ensinamento? Em André Luiz, no livro Nosso Lar. Aqueles que já tiveram a oportunidade de ler essa obra vão se lembrar que André Luiz tentou voltar ao seu lar, mas os espíritos superiores disseram para ele, primeiro você precisa se reorganizar para depois você ser capaz de ajudar. Porque senão, se você chegar nessa condição mental no seu ambiente familiar, você provavelmente será um ponto de desequilíbrio, de desorganização. E a autoobsessão, que é talvez uma das obsessões mais difíceis, porque ela é exercida sobre nós mesmos. Nós, com as nossas loucuras, com os nossos desencontros, com as nossas desarmonias psíquicas, acabamos abrindo o nosso campo mental para que, num processo do nosso consciente para o nosso subconsciente, com as nossas neuroses, com as nossas maluquices, com a nossa doideira, a gente aí pratique a autoobsessão. E como é que se caracteriza? Não tem uma presença de um espírito mau, de um espírito vingador, de alguém que está nos influenciando negativamente para isso. Somos nós mesmos, pela nossa vontade, que fazemos isso. Há vários casos narrados na literatura sobre o processo de autoobsessão.
um deles, inclusive, em André Luiz, que vai nos dizer de um sujeito que era um policial, e ele era um policial bem malvado. E ele gostava muito de bater nas pessoas que estavam aprisionadas. E não era uma presença de um espírito qualquer, era ele que dentro de si mesmo carregava aquela sanha, aquela sede de vingança contra o mundo e se colocava como um grande algoz de outras pessoas sobre o planeta. Eu gosto sempre de falar, quando falo sobre autoobsessão, de lembrar que no tribunal da nossa consciência precisa ter um advogado de defesa. Precisa ter alguém que mostre para nós que nós somos ainda imperfeitos, que nós somos falhos, que nós temos problemas, que nós temos limitações. Muitas vezes na nossa cabeça a gente tem só a acusação. Um juiz malévolo criado por nós mesmos, que ao invés de julgar a partir dos dados e fatos, julga a partir de um olhar de condenação, como se fosse um grande representante do Ministério Público, que é o acusador. E não tem um advogado de defesa. Nós precisamos ter na nossa mente um espaço para dizer assim, olha, nós temos um lado sombra também. Nós somos imperfeitos, nós estamos em evolução. E se estamos em evolução, nós precisamos perceber que nessa nossa trajetória evolutiva, nós ainda vamos ter falhas. Não significa que nós vamos falhar sempre. Joana de Ângeles diz assim, há dias de sombra, há dias em que nada dá certo. No seu livro Momentos de Saúde. Então, há momentos, há dias em que as coisas vão dar errado mesmo, e às vezes a gente vai pisar na bola, porque a gente é imprevidente, a gente muitas vezes se deixa levar, não presta atenção nas coisas, não presta atenção nos alertas dos espíritos, e quando tudo dá errado, a gente aí fica procurando alguém para a gente culpar, quando o grande culpado somos nós mesmos, da nossa imprevidência, como também está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, as causas atuais das aflições estão relacionadas com a nossa forma de escolher viver, com a forma como nós escolhemos nos relacionar. Então, a autoobsessão é um processo que vem, muitas vezes, dessa falta de auto-perdão. Nós precisamos também nos perdoar, nós precisamos também nos reencontrar conosco, nesse processo de aprendizagem sobre a vida. Não podemos deixar essa culpa, esse desejo de punição, porque assim, como a gente se conhece, preste atenção nisso, como a gente se conhece e sabe do que poderia estar fazendo de melhor em relação ao que tem feito hoje, principalmente quando a gente começa a estudar espiritismo, ler a Bíblia, estudar alguma religião, a gente começa a se dar conta das nossas falhas, dos nossos defeitos, dos nossos limites. Ao nos darmos conta dessas falhas, defeitos e limites, muitas vezes nós nos deprimimos. Por quê? Porque a gente sabe o que poderia estar fazendo melhor e continua fazendo coisas erradas. Sabe que não precisava estar brigando tanto, mas continua brigando, continua não levando desaforo para casa. Eu digo sempre, nós precisamos aprender a levar desaforo para casa. Jesus diz, os cristãos serão conhecidos por muitos se amarem. Então, o processo de autoobsessão, ele exige que cada um de nós pratique o auto-perdão. A culpa não muda o mundo. A culpa só aumenta e só gera mais culpa e mais dificuldade. Prosseguindo, nós vamos ver agora, já falamos da obsessão, dos seus tipos, nós vamos agora beber na fonte do professor Carlos Bernardo Loureiro, onde ele vai falar das formas como essa obsessão processa a partir do mecanismo de ação do obsessor. Então nós temos a obsessão de encarnado para desencarnado, de encarnado para encarnado, do desencarnado para o encarnado, que é a que a gente mais comumente observa nas casas espíritas, mas a gente vai perceber que isso é um mito, porque a gente tem muita obsessão de encarnado para encarnado e de encarnado para cima dos desencarnados. E também temos obsessão do desencarnado para o desencarnado, além da auto-obsessão, que pode ser tanto para o espírito que está encarnado, como para o espírito que já está desencarnado. É importante a gente perceber que o nosso olhar é capturado por essa obsessão do desencarnado para o encarnado. Mas a pesquisa do professor Bernardo Loureiro e a nossa própria vivência nos trabalhos de desobsessão
tem nos mostrado que há um sem número de espíritos que já se encontram no plano espiritual, desencarnados, que estão sendo vítimas de outros espíritos também no plano espiritual. E se nós olharmos para o nosso planeta, nós vamos observar que nós temos muito encarnado, obsidiano, outro encarnado. De encarnado para encarnado. Vou dar um exemplo que vai ficar claro na mente de vocês: o feminicídio, a violência doméstica, a violência dos adultos contra as crianças, a violência entre nações que vem vitimando inúmeros refugiados. É violência de encarnado para encarnado. Somos nós aqui. Quer ver uma outra violência que é muito comum? O ciúme. É meu. É meu. Quer ver uma outra? A inveja. São mecanismos que vêm nos envolvendo, mecanismos que vão nos capturando e vão nos dominando. E ao nos dominarem, fazem com que nós sejamos vítimas encarnadas de outros seres humanos encarnados. Então não são só os espíritos que estão ao nosso redor, apesar de ser o processo de desencarnação mais visível. E esse processo que o professor Bernardo vai esclarecer aqui, ele também pode acontecer de grupos, tanto grupos desencarnados quanto grupos encarnados, uns sobre os outros, nesse grande processo de interpenetração mental que leva a essa tragédia que é o processo obsessivo. Vários pesquisadores espíritas vêm discutindo e apontando que a ciência médica, principalmente a psicologia, a psiquiatria e outros campos, precisam atentar-se para os processos obsessivos, para os fenômenos da obsessão. Muitos dramas familiares, muitos problemas sociais poderiam ser minorados se as pessoas compreendessem que são espíritos. E aí vai um alerta muito importante, já que estamos falando no âmbito do curso básico. A compreensão da imortalidade da alma e a compreensão da reencarnação não são conhecimentos de propriedade da doutrina espírita. São conhecimentos abertos à sociedade. A doutrina espírita é um campo do conhecimento. A doutrina espírita vem, através das instruções que os espíritos trouxeram, essas inteligências sem corpos que vieram se comunicar, é que vieram dizer que estão aqui ao nosso lado e que nós, aqui encarnados, estaremos como eles no futuro. Não foi o espiritismo que criou os espíritos, foram os espíritos que criaram o espiritismo, que vieram trazer essas lições. Não foi o espiritismo que criou a mediunidade. A mediunidade é um fenômeno, é uma faculdade decorrente da existência dos dois planos, da existência dos espíritos. Assim sendo, o conhecimento trazido pelos espíritos, ele é um campo do conhecimento, cujo foco é o estudo dessas correlações entre o espírito e a matéria e as consequências morais. A ciência médica, assim como se abre para a física, para a química, para a biologia, para refinar os seus estudos, precisa se abrir à ciência espírita como um campo do conhecimento para entender que muitos dos problemas os quais seus pacientes estão sendo acometidos não poderão ser tratados apenas com os medicamentos tradicionais. Precisarão também de uma terapêutica complementar, que é a terapêutica do Evangelho, da reforma íntima, da transformação pessoal. E muitos desses problemas de bipolaridade, de transtornos mentais, de personalidades intrusas, eles são provocados por essa interpenetração de mentes que vai se dando de diversas formas entre os diversos grupos de espíritos. Então, o processo, a obsessão, ele é um mal na nossa sociedade, para o qual a doutrina espírita vem trazer uma explicação científica com base em dados e fatos, para que nós sejamos capazes de evoluir na nossa trajetória. Aqui trago para vocês uma espitirinha falando do atendimento fraterno. Me ajude, diz a mulher, eu sinto meu marido sempre junto a mim. E aí o desencarnado diz para o mentor, me ajude, ela só vive pensando em mim. Tem uma musiquinha que diz assim, né? Eu amanheço pensando em ti, eu anoiteço pensando em ti,
Eu não me esqueço, é dia e noite pensando em ti. Eu vejo eu vejo a vida pela luz dos olhos seus. Me deixe ao menos, por favor, pensar em Deus. É um processo de obsessão. É um processo onde o sujeito ele está obcecado pela outra pessoa. Brincadeiras à parte, como diz André Luiz, nossas formas de pensamento atraem e muitas vezes prendem os espíritos. O que André Luiz chama de forma pensamento é a nossa sintonia mental, é a nossa carga emocional direcionada para esse contato com os espíritos. Então, ao pensar, conectamos e atraímos essas mentes para nós. Uma das formas muito complexas desses acontecimentos de atração mental são as diversas formas de vivenciar o luto. Nós precisamos falar sobre o luto na nossa sociedade e das suas consequências nefastas nas nossas vidas. Nós precisamos compreender que a perda de entes queridos não é uma perda, é um afastamento temporário desses entes queridos. E que a dor é natural. Como eu já sou espírita há algumas décadas, quando eu era criança pequena, lá no movimento espírita, lá na juventude, a gente achava que porque somos imortais, não precisamos prantear os nossos entes queridos que partem para a pátria da espiritualidade. Depois, estudando e aprendendo, eu fui verificar que o luto tem a ver com o sofrimento mental, com a separação. Do mesmo jeito que quando um filho, um irmão, um parente qualquer viaja, nessas épocas nossas de isolamento social, que nós estamos sentindo saudade das outras pessoas, a gente tem um certo sofrimento. Então é preciso viver o luto, é preciso vivenciar essa passagem para que a gente possa superar. E muitas pessoas ficam presas no luto com medo de trair a memória, com medo de esquecer. Mantém o quarto, mantém os objetos, mantém as coisas desse ente querido que partiu guardadas, como se isso fosse uma forma de honrar sua memória. Em parte isso é um equívoco, porque o nosso apego aos bens materiais não significa nossa vinculação emocional com esse ente querido que partiu. Nós precisamos, portanto, vivenciar o nosso luto, mas esse luto deve durar um ano e meio, e depois disso nós precisamos manter a amorosidade sobre esse sujeito. A melhor forma, sujeito ou sujeita, a melhor forma de nós honrarmos a memória dos nossos entes queridos que partiram é seguindo seus exemplos, é praticando o bem, é ajudando aos outros. Por quê? Porque a gente liberta esse nosso ente querido e nos libertamos também nesse exercício de aprendizagem, nesse exercício de transformação. Seguindo na nossa manhã, vamos agora falar rapidamente das obsessões complexas. No curso básico a gente não aborda obsessões complexas, vamos falar delas apenas de passagem, porque isso é objeto de um estudo mais aprofundado, que exige um detalhamento maior dos conteúdos, das informações. Mas vamos também lá em Manuel Filomeno de Miranda, no livro As Fronteiras da Loucura. Ao lado dessa psicoterapia da doutrinação nos processos de desobsessão, é necessária a aplicação de recursos fluídicos, seja através do passe, da água magnetizada, da oração intercessória, com que se vitalizam os núcleos geradores de força, estimulantes da saúde com o poder de desconectar os plugs das respectivas matrizes, de modo que o endividado se reabilite perante a consciência cósmica pela aplicação dos valores dignificadores. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, Kardec vai nos dizer que muitas vezes, em processos obsessivos muito graves, muito complexos, é preciso uma ação física para quebrar aquela união, para quebrar aquela ligação entre os espíritos, para permitir que os mentores espirituais possam se aproximar. Manuel Filomeno de Miranda vai falar do choque anímico. O que é o choque anímico? É o contato daquele espírito que está numa condição de rude, numa condição de dificuldade, com o perispírito do médium, de perispírito a perispírito, fazendo com que você faça estremecer aquelas calotas de dureza, aquelas como se fosse uma lama que está impregnada sobre o corpo. Em processos obsessivos muito profundos,
André Luiz vai relatar em várias de suas obras que existem plugs, Manuel Filomeno de Miranda também, equipamentos moldados psiquicamente que são utilizados como forma de controle. Se ele tem uma ação física sobre o perispírito, é preciso também uma força que possa fazer essa desconexão. É isso que o benfeitor Hermínio de Miranda, quando vai falar dessa desconexão dos plugs das suas matrizes. Porque é muito difícil você ter acesso a determinados espíritos vítimas de obsessão, sejam eles desencarnados ou encarnados, porque não se aplica só aos encarnados, nem só aos desencarnados. Ambos que estão sendo vítimas de obsessão estão com esses plugs ligados a eles, para que você desconecte dessas matrizes, para que você possa ter acesso a ele. Vitor Hugo, no livro Tormentos da Obsessão, ele vai falar sobre um caso de um espírito que estava num sanatório, vítima de uma obsessão muito grave devido aos seus erros do passado. E para que os espíritos pudessem atuar sobre ele, foi feito um afastamento energético daqueles grupos de espíritos obsessores, para que os mentores pudessem se aproximar deles para iniciar o tratamento naquele momento. Mostrando aí que muitas vezes nas obsessões complexas você tem problemas graves que precisa de uma intervenção mais robusta. Bem, como Kardec nos diz, a obsessão jamais se dá senão por espíritos inferiores. Os bons espíritos não produzem nenhum constrangimento, aconselham, combatem a influência dos maus e afastam-se, desde que não sejam escutados. É importante a gente pensar sobre isso. Espírito superior não provoca obsessão. Espírito avançado, evoluído, não dá mau conselho. As obsessões, elas são sempre por espíritos inferiores. Não necessariamente espíritos maus. Às vezes eles estão agindo provocando uma obsessão de forma involuntária. Mas os espíritos bons não produzem nenhum constrangimento. Aconselham e combatem a influência dos maus. E quando a gente não ouve, eles se afastam de nós, porque nós somos cabeça dura, não queremos escutá-los. Vamos então agora, rapidamente, falar sobre a questão da desobsessão, porque se a obsessão é o processo de influência desses espíritos sobre nós, a desobsessão é uma ação... A desobsessão é uma terapêutica espírita de socorro e amparo. Então, como nos diz Divaldo Franco, os espíritos perversos merecem a nossa compaixão e nosso repúdio. Coloquemo-nos no lugar deles. Bezerra de Menezes também nos diz: oremos por aqueles que causam dor e por aqueles que fazem sofrer, para que Jesus possa olhar para eles e atuar sobre eles no seu processo de transformação. Então, a desobsessão é uma terapêutica espírita especializada para libertar as mentes que se interdependem, sejam elas encarnadas ou desencarnadas, como já falei anteriormente, se interdependem no comércio infeliz dessa submissão espiritual. E ela se apoia em dois elementos essenciais: o esclarecimento do vingador, que cobra por ignorância ou perversidade os delitos do passado, e a renovação moral do devedor, vítima atual, que se transferiu da situação de algoz de ontem, preste atenção nisso, algoz de ontem, para a de dependente pagador de hoje. Assim sendo, nesse processo, a vítima de hoje já cometeu erros no passado. Mas reconhecer que cometeu esses erros não pode nos empurrar para a autoobsessão, nem pode nos empurrar para a depressão. Precisa nos ajudar no nosso processo de transformação, no nosso processo de aperfeiçoamento e aprendizagem, para que a gente não erre mais, para que a gente se transforme. Assim sendo, a renovação moral do devedor, independentemente de qual tenha sido o seu erro, é um dos passos. Mas o esclarecimento do vingador também é muito importante, porque ele precisa perceber que esse processo de vingança, de cobrança, não vai levar ele a lugar nenhum, a não ser a dor.
Muitas vezes nós nos encontramos com espíritos vingadores em processos obsessivos e dizemos a eles: você está querendo se vingar dessa pessoa porque ela lhe afastou de seus entes queridos. Mas essa vingança que você está incitando, que você está praticando, ela está fazendo você se afastar ainda mais. Você foi vítima em um determinado momento e agora continua sendo vítima de si mesmo pelas suas escolhas nessa sua trajetória. Opa, errei aqui na transição. Então, o obsidiado é o principal responsável pela sua cura. Se lhe falta vontade firme para a autoeducação, para a disciplina de si mesmo, é quase certo que prolongará sua condição dolorosa no além-morte. Quando ele desencarnar, vai ser capturado por aqueles que estavam com ele aqui. Isso é muito complexo de dizer porque muitas vezes nos coloca numa visão de um sentimento de culpa e de um sentimento de falsidade. Porque você diz assim, vou me melhorar aqui para ver se mudo lá. Lembra da obsessão intermitente? A mudança tem que ser real. Lembram-se da aula anterior, quando nós falamos da influência dos espíritos nas nossas vidas? Eles veem até aquilo que nós gostaríamos de ocultar de nós mesmos. Se você não assistiu essa aula, volta lá no meu canal, está lá em Milson Piau, essa aula sobre a influência dos espíritos sobre as nossas vidas. Ela é importante para você concatenar as ideias que nós estamos abordando aqui de uma forma um pouco mais aprofundada. Então não adianta uma mudança aparente, é preciso uma mudança real. Para quê? Para que você, quando chegar do outro lado, não continue nessa mesma condição dolorosa. Ah, mas eu não estou conseguindo isso, Milson Piau. Vai treinando, vai exercitando, porque você um dia vai conseguir essa transformação, essa mudança. Voltando às nossas origens, então, se a obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral, vamos ver o que nos diz a benfeitora Marta. Todas são enfermidades cruéis da alma, aquelas que eu já falei anteriormente, o ódio, o orgulho, a vaidade, a maledicência, o egoísmo, etc. Todas são enfermidades cruéis da alma, reclamando o tratamento urgente pelos ritos do Evangelho, sob pena de nos condenarmos a uma vassalagem impiedosa por parte desses sicários sombrios. Lembram-se que eu falei disso anteriormente? Somente a educação da alma, como a ensinou Jesus, poderá nos acenar com perspectiva de saúde a médio e curto prazo. Reforma íntima e evangelho terapia sempre. Prossegue a benfeitora. Faz-se urgente adotar o amor como regra da vida, a simplicidade como vestimenta da alma e o desapego como hábito diário. Se esse trio for muito custoso, que trio é esse? O amor, a simplicidade e o desapego. Se esse trio for muito custoso para a grande maioria dos enfermos, que somos todos nós, então é necessário ingerir a pílula única que ele nos recomendou em sua dolorosa paixão. Tendo sido o único homem, diz a benfeitora Marta, que viveu na terra e jamais adoeceu, Jesus nos deixou dose única para curar todos os males mentais e emocionais, e cada um tome a sua cruz e o siga, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, sem narcisismo, sem vaidade. Com essa atitude, acharemos a saúde perdida, volvendo aos trilhos da esperança e da harmonia. Vejamos então, já que a gente ainda não consegue amar, ser desapegado, praticar essas virtudes em plenitude, comecemos reconhecendo o nosso lado sombra, colocando a nossa cruzinha sobre nossos ombros e bebendo as gotas de evangelho a cada dia na nossa rotina. É um mundo de provas e expiações, mas é um mundo de muita amorosidade. Há dificuldades, há problemas, há falhas, mas a gente precisa fazer um movimento, como vão dizer os psicoterapeutas, contra-narcísico. O que é o movimento contra-narcísico? É o movimento de escuta do outro. Eu não sou o centro do mundo, eu não sou a única pessoa existente desse mundo, o mundo não gira ao meu redor, o mundo não é um espelho de mim, o mundo é o que é e eu sou mais um sobre esse mundo.
Esse movimento contra narcísico, ou seja, esse movimento contra esse olhar sobre si, essa fascinação que a gente acaba tendo sobre si mesmo, ele é um movimento necessário para a gente compreender que as dificuldades da vida são inerentes à encarnação. E que essas dificuldades, elas fazem parte desse nosso processo de aprendizagem. Por isso é que ele diz, se nós não conseguimos, vou voltar um passo aqui para poder fixar bem esse conceito. Se nós não conseguirmos adotar o amor, a simplicidade e o desapego como hábitos diários, nós deveremos, então, utilizar esse remédio, que é um remédio contínuo. Cada um tome a sua cruz e o siga. O que significa seguir Jesus? Significa procurar viver conforme esse ensinamento. Significa viver se doando. Conforme nos diz a lição do Evangelho, servir sem esperar ser servido. Dar sem esperar receber. É um movimento, por isso chama contra-narcísico, é um movimento que me permite ouvir o outro, que me permite silenciar diante das dificuldades, que me permite olhar para o processo obsessivo, que pode ser muito grave sobre nossos ombros, e dizer assim, são as minhas imperfeições morais. Então, Senhor, ajuda-me a me livrar dessas imperfeições, orienta-me no caminho seguro para que eu me livre dessas imperfeições, para que eu me afaste dessas falhas. E aí, ao lado da reforma íntima, a prece é o mais poderoso agente de que se dispõe para demover o obsessor de seus propósitos maléficos. Porque, ao observar a nossa mudança de comportamento, os espíritos obsessores simplesmente vão se afastar de nós, porque eles não vão encontrar campo. E a prece é um bálsamo e um lenitivo. Um bálsamo, porque acalma nossas feridas. E um lenitivo, porque nos dá forças. Vitor Hugo, em uma mensagem muito interessante, que eu gosto muito, ao falar sobre a oração, a nos ensinar a orar, fala que a oração é um elemento refazente. Talvez não nos sejam supressos os problemas, nem afastadas as dificuldades, mas orando, nós encontraremos os caminhos para a transformação, para a aprendizagem, para o aperfeiçoamento. Assim, meus irmãos, nós chegamos ao final de mais essa aula. Quero agradecer a todos e todas por nos ouvirem durante esses minutos e dizer que nós vamos passar para as perguntas e que no meu canal do YouTube, no meu canal do Instagram, @EmilsonPial, vocês vão me achar lá. Nós vamos para a parte de perguntas e respostas, mediada pela nossa querida Ana Tereza, pelos nossos queridos Leonan e Mário Sérgio. Então, vamos para a nossa prece de encerramento. Divino amigo Jesus, agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos. Ilumina nossos corações e nossas mentes. E permita que sejamos capazes de fazer novos progressos nessa grande arrancada rumo à transformação pessoal e coletiva. Guia nossos passos e permite que a cada dia sejamos melhores instrumentos de Tua paz. Até um próximo encontro. Muita paz a todos. Muito obrigado.